Então, pessoal, nesse sentido, o mal, como nós conhecemos, ele é a, ele só tem a sua funcionalidade prática, ou seja, ele só tem a sua manifestação, digamos assim, visível, tridimensional, dentro da primeira e da segunda série, como eu disse, ok? Então, nós não podemos falar em termos do mal como sendo uma experiência absoluta. Por quê? Na próxima fase, que são a fase divina, a fase Deva, essa situação não está presente, como nós já vimos. Portanto, o mal, ele é uma terapia didática que nos ensina justamente a nos livrarmos dele mesmo, ou seja, a nossa imperfeição do desejo de ser controladores, de sermos poderosos, de sermos os senhores e nos situarmos na plataforma do modo da bondade, que é o altruísmo e a capacidade de ter compaixão aos outros seres, ok? É isso, pessoal. Muito bem, então eu acho que aqui finalmente eu estou concluindo, né, a minha observação com relação à origem do mal, baseado no conhecimento védico. E eu vou fazer aqui uma brevíssima finalização com relação à relação que existe entre o sistema de simulação, o conceito de simulação e os outros conceitos de conceitos teológicos, tá? Então vamos lá. Essa seria então a conclusão geral para finalmente finalizar o bloco e a série como um todo. A conclusão geral é a seguinte: simulação, conceito de simulação ou teoria de simulação, conceito de realidade virtual Maia e conceito de inveja de Deus, ok? Bom, a ideia de que a entidade viva inveja Deus no reino de Deus e cai para o mundo material não é compatível para explicar Deus um ser amoroso, justamente porque nós teríamos que explicar a presença da inveja dentro do ambiente do reino de Deus, que é um ser perfeito, amoroso e completo. Portanto, nós teríamos que admitir, teoricamente, que o reino de Deus é imperfeito, porque possui ali a possibilidade de haver a presença da inveja, que é um sentimento que não deveria estar ali, assim como, por exemplo, não poderia haver, digamos, uma gota d'água no sol, justamente porque o sol evaporaria. Essa ignorância, esse sentimento de inveja num ambiente em que é perfeito e pleno de amor, não é compatível com a ideia de Deus, até mesmo porque um ser que invejasse Deus receberia como consequência, por inveja de Deus, um mundo material onde esse ser sairia de um ambiente de eternidade para um ambiente em que ele morre, em que ele experimenta todos esses sofrimentos aparentes. Isso seria o equivalente de dizer que o recurso que Deus utiliza para educar uma alma que o inveja, digamos assim, seria um recurso tirânico e, claro, evidentemente, isso não está compatível com a ideia de amor. Já que a ideia de inveja também admite que nós estaríamos aqui. Todas essas teorias, inveja de Deus, livre-arbítrio, teoria da mônada e reencarnação, todas elas também admitem, partindo do princípio de que nós estaríamos dentro do mundo material, que é justamente o erro fundamental que não apenas os religiosos cometem, mas também os pensadores cometem esse erro baseado nesse princípio, tá? Então, a inveja de Deus, o conceito de inveja de Deus, para explicar a entrada da alma no mundo material, não é válido justamente pelo fato de que não combina com a ideia de um reino espiritual puro, perfeito, pleno de amor, ok? Segundo, simulação e livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como nós vimos, ele não é compatível. Se você quiser, pode ir lá dar uma olhada na parte que nós tratamos do assunto do livre-arbítrio. Tem uma série só para isso. O livre-arbítrio no mundo espiritual, ou no reino de Deus, na transcendência, ele não pode ser usado no sentido de querer ir embora, já que o absoluto seria tão vasto que a entidade vivente ela precisaria assim, atravessar toda a eternidade para chegar até o mundo material. E outra coisa, um ambiente em que todos se amam, num ambiente perfeito, ideal, digamos assim, as pessoas, o livre-arbítrio das pessoas, das entidades, das almas liberadas, dos seres conscientes ali, funciona no sentido de como assim, cuidar dos demais, de como amar os demais, e não exatamente em como fugir dos demais, não é? Em como
ou prejudicar os demais. Mesmo, por exemplo, se você tem uma família que se ama, os membros da família que se amam, eles sempre pensam em termos positivos de como cuidarem-se uns dos outros entre si. E jamais no sentido de como prejudicar ou como ir embora. Se você tem um ambiente amoroso, afetivo, os membros não desejam ir embora. Os membros desejam estar presente. Assim, o conceito de livre-arbítrio, ele é válido, ele funciona dentro do processo de simulação. Aí sim, a entidade ou a alma encarnada pode assim afastar-se de Deus, não querer saber, justamente porque ela quer explorar a natureza material. Aí sim é válido utilizar o conceito de livre-arbítrio, mas apenas dentro do simulador. Fora do simulador, na transcendência, o livre-arbítrio ele não funciona. Ele não existe o livre-arbítrio para que a alma deseje uma coisa que ela nem conhece, inclusive, que está distante da realidade dela, que é a ignorância. O livre-arbítrio ali, ele funciona no sentido de estimular a entidade, ou estimular o ser, a alma, a reciprocar amor com as demais e também com a pessoa original que está ali entre elas, reciprocando esse relacionamento amoroso. Da mesma forma, o conceito de inveja de Deus é válido apenas dentro do simulador, que é quando a entidade encarnada se revolta contra Deus ou realmente ela quer mesmo o poder. Quando a entidade encarnada deseja muito o poder e quer o poder, ela está rivalizando com Deus. Porque o princípio de poder é um princípio divino, que pertence a Deus. Aquele que possui o poder e atua com o poder para proteger os demais de maneira soberana e amorosa e compassiva, esse daí está representando Deus. Esse é o conceito de reis dentro do conceito védico. O conceito védico admite a possibilidade de reis. E os reis têm a responsabilidade de representar a Deus. Portanto, o poder é utilizado para cuidar da população como se fossem filhos. E o ensinamento védico treina a entidade que quer ter o poder, não tem problema. Chega ao poder, agora atue como Deus. Aprenda a como usar o poder. Seja um soberano, não seja um tirano. Cuide dos membros como seus filhos e assim você aprenderá a como lidar com essa energia sem se confundir com o poder que ela tem e não vai gerar esse sofrimento em você. Agora, quando a entidade vivente deseja o poder pelo poder e com isso ela controla, explora, machuca, humilha, esmaga a outra entidade vivente, ela está justamente rivalizando com Deus. Nesse sentido, sim, pode-se falar de inveja de Deus. Mas essa inveja de Deus, ela ocorre apenas dentro do ambiente simulado, enquanto o espírito ainda é inferior, ainda não entendeu o princípio de altruísmo, que é o conteúdo didático que está sendo aplicado. Isso demora, então esse ser vai ter que pegar outros corpos, outros avatares, e ir aprendendo gradualmente, demora, mas aprende. Ele supera essa fase de inveja e admite aí a possibilidade do altruísmo e da compaixão como sendo o valor fundamental, objetivo a ser aprendido. Simulação e mônada. A simulação, o conceito de Maia de simulação funciona perfeitamente para o conceito de mônada, porque nesse conceito, apesar de que o conceito de mônada admite que Deus teria criado a entidade viva, num certo sentido, o princípio de expansão pode ser entendido como o princípio de criação, mas não como o sentido de criação para gerar a entidade viva a partir daquele momento, que a entidade viva é eterna, é uma parte integrante de Deus, parte de Deus, portanto ela existe eternamente, antes, durante e depois do processo da existência. Nesse sentido não dá para falar em termos de criação, mas em termos da mônada, o mundo material, criado como sendo um ambiente pedagógico, é válido. Entretanto, a única diferença é que a mônada não seria colocada diretamente no reino de Deus. O conceito védico não admite essa tese. No conceito védico, na explicação védica, a entidade viva permanece no reino de Deus, assim como um bebê permanece nos braços da mãe e sonha, não entra. E aí, então, a mônada seria então manifesta como uma sementinha, ela vai brotando, vai florescendo no reino de Deus e ela vai florescendo gradualmente enquanto ela vai se decantando da ideia de poder no simulador. Quando ela está perfeita, ela desperta nos braços da mãe divina, da mãe suprema, que é justamente a suprema personalidade de Deus. Ok? Nesse sentido, o conceito de mônada e a simulação são bem compatíveis com essa pequena diferença. O mundo material não seria, então, aí um mundo objetivo.
o conceito de mônada também admite a parte do princípio de que nós estamos aqui. E esse pequeno errinho filosófico, conceitual, ele é corrigido dentro da ideia védica, e aí o conceito de mônada fica válido como terapia de evolução, mas não como experiência direta, propriamente dita, como é entendido na maioria dos casos, tá? Bom, simulação e reencarnação. Tá muito simples, não é? A reencarnação é o processo de assimilar novos avatares, ou novos corpos. Naquele quadro que eu expliquei, sempre que uma entidade vivente sai, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo, supomos que eu saia desse corpo agora, apesar de que eu não estou aqui, mas como consciência sim estou. Então, eu saio do corpo. Se eu não estiver preparado para a próxima fase, eu não vou para a próxima fase. Eu retorno para um ambiente chamado a minha consciência, eu enquanto consciência retorno para um ambiente chamado Akash. Nesse ambiente, então, eu fico ali adormecido em stand-by, ou então fico recebendo tratamentos, como é o caso das colônias espíritas que dão terapias de tratamento, de preparação para uma próxima reencarnação, etc. Nesse sentido, a entidade viva não desperta no reino de Deus, a consciência fica num nível que é conhecido como Akash, em stand-by. Depois reencarna novamente, assume um novo avatar e dá sequência no plano de evolução. Quando então a entidade vivente, a consciência, adquire os créditos suficientes para ser admitido na próxima fase, aí então assume uma personalidade, um avatar de éter, que é um Deva, na próxima fase. E nesse sentido, concluindo o exercício, o conteúdo da terceira fase, a entidade então finalmente desperta aí já na transcendência no reino de Deus, já não fica no Akash para retornar novamente. E em relação à reencarnação, como eu disse, o conceito de encarnação não é válido dentro do contexto, porque justamente para que houvesse encarnação deveria haver carne. E quando nós falamos de encarnação, nós estamos facilitando o entendimento para o público de um modo geral. Mas quando nós vamos analisar o conceito de encarnação do ponto de vista objetivo, a encarnação ela não pode ser usada profissionalmente para entender a questão, justamente pelo fato de que, não havendo carne, não tem como haver encarnação. O que há são princípios matemáticos. No conceito védico, o termo mais apropriado não é encarnação, não se usa o termo encarnação. O conceito mais apropriado é avatars. O ser assume um corpo, a alma corporificada. Não se fala de encarnação, fala-se de alma corporificada ou alma condicionada. Não se usa o termo encarnação, se usa o termo Nityabhada, ou alma condicionada, ou alma corporificada. O conceito de encarnação é um conceito ocidental. É o ocidente que interpreta como encarnação e reencarnação, baseado na ideia de que a matéria é real. É uma espécie de conceito materialista, porque para haver encarnação deveria haver carne. E a carne, como nós entendemos, é um holograma, um princípio matemático. Não há carne. O que há é uma simulação. Portanto, o conceito de reencarnação ele é didático para falar de um modo geral com o público, mas profissionalmente entendido ele não é válido, tá? Nesse sentido, as consequentes corporificações seriam a assimilação de avatares que a entidade vai admitindo para poder interagir com o holograma e aprender o conteúdo da segunda série, que é a série humana, que é justamente o conteúdo do altruísmo e da compaixão. Ok? Isso é simulação envolvendo a reencarnação. E todas as experiências de déjà vu, experiências de viagem astral, tudo isso está dentro da fase em que o ser pode acessar o registro akáshico e tirar dali informações, experiências que faz parte do processo da verificação da consciência, tá? Muito bem. Para finalizar, agora, fechando realmente o conceito, né? De tudo isso que nós aprendemos juntos, de tudo que nós conversamos, de todo esse tempo que você esteve comigo, se você me aguentou até aqui, né? Porque tem muitos que fizeram o seguinte, pegaram lá assistiram os primeiros vídeos, já pularam até aqui, porque justamente não me aguentam, né? Não me aguentaram.
ficar falando. É difícil realmente, são conceitos abstratos, não é? As pessoas não estão acostumadas a pensar, isso deixa um pouco assim, exige muito, né? E não são todos que estão preparados para isso. Mas caso você tenha caminhado junto comigo até aqui, eu acredito que você tem aí com você uma alternativa de equação da existência que permite com que você se torne uma pessoa compassiva, altruísta e amorosa, ok? E agora, é claro que você tem uma dificuldade. A dificuldade é justamente o conceito de Deus com o qual você se relacionaria. E nesse ponto, praticando a compaixão e o altruísmo, e mesmo que você tenha o conceito de Deus como sendo uma luz, o importante é que você pratique a compaixão e o altruísmo. Você vai acabar alcançando a fase superior em que você vai ser capaz de visualizar o programador como uma pessoa. O mais importante é ter o exercício da prática da compaixão e do altruísmo, que é o processo de evolução. Ok? Agora, caso você queira entender mais sobre o conceito de pessoa de Deus, como é se relacionar com a pessoa, caso você queira ter um exercício de como visualizar o programador, de como ver o programador, falar com o programador e interagir com o programador, então aí eu convido você para assistir, para interagir com a minha próxima, a minha próxima série, que são estudos do Gita, tá? Nessa série eu estou dando explicações sobre a filosofia Vaishnava, baseado no Bhagavad Gita e nos Puranas como o Srimad Bhagavatam. E ali você vai aprender a se tornar um Vaishnava e um amante da verdade absoluta, e com isso, gradualmente, você também vai receber o driver que você precisará para ir para a próxima fase, que é a fase Deva, e ao mesmo tempo você pode inclusive transcender a fase Deva e despertar diretamente no reino de Deus com a compreensão que é chamada Bhakti, amor a Vishnu, o amor à verdade absoluta. Mas isso você só poderá fazê-lo caso você aprenda a ser um Vaishnava. Como eu não posso sugestioná-lo a fazê-lo, não posso forçá-lo a fazê-lo, posso convidá-lo e também posso dizer que esse convite está de coração, ok? E eu acredito que pode ser uma alternativa interessante para você compreender Deus e até amá-lo, porque é possível sim. Após essa compreensão, é possível amar a Deus. Você só precisa agora aprender a como fazê-lo, e a como fazê-lo eu ensino na minha série Estudos do Gita, ok? E aí fica o convite para você. Foi um prazer estar com você. Não sei se foi um prazer para você estar comigo, mas para mim, foi muito encantador, foi um desafio interessante e eu estou feliz de ter concluído finalmente essa série, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Namastê. E para aqueles que querem continuar aí no caminho dos Devas, a próxima etapa, Estudos do Gita. Seja bem-vindo e ali você vai aprender muita coisa, como ser um visualizador do programador, ou um amante de Vishnu, o chamado Vaishnava. Namastê. Até lá então.